Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre, como eu anunciei, o campo de batalha da mente. Campo de batalha da mente. Vamos abrir Mateus 11. Mateus 11. E depois, a gente vai, depois de Mateus 11, nós vamos abrir 2 aos Coríntios 4, que é aquele sempre conhecido texto, que é muito importante. Vamos lá? Mateus 11, nós vamos ler aqueles versículos famosos que Jesus falou, do versículo 28, 29, né? Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados ou oprimidos, dependendo da versão, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, quer dizer, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma. Alma, aqui a gente pode traduzir como a questão das emoções, dos sentimentos e da vontade. A alma é a sede. A alma é a sede das emoções, né? Da vontade, das decisões, dos sentimentos, das escolhas. É a alma, né? A nossa alma, ela opera na nossa mente, nosso cérebro, está lá dentro. Ela trabalha por meio do nosso cérebro. Alguns vão dizer, alma e cérebro é a mesma coisa. Não necessariamente, mas a alma é o que trabalha com a sua vontade, com a sua escolha, com o seu desejo, né? Com as suas emoções, com aquilo que você sente. Essa é a alma. Alguns vão dizer assim, tem gente que diz assim, não, mas lá em Gênesis, lá no Velho Testamento, a alma vivente é a vida. Uma coisa é a expressão do hebraico lá, alma vivente, que é uma vida, e a outra coisa é a alma que nós estamos falando, que é a essência da pessoa emocional. Totalmente diferente. Diferente, tá bom? Amém aí, gente? Mateus 11, 28. O versículo 30 diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está associando o descanso da alma, o alívio da alma, ao jugo. Quando a gente está no mundo sem Cristo, nós estamos debaixo de um outro jugo. O que é o jugo? Quem já trabalhou com animal, né? O jugo é aquela coisa de madeira colocada, a canga, né? Colocada sobre o animal, que controla o movimento dele em linha reta. E normalmente ele vai com o outro lado, não tem como, ele não desvia. Porque o jugo não permite que ele vá para onde ele quer. O jugo controla o movimento do animal. Jesus está dizendo, todos vocês, todos os seres humanos estão debaixo ou de um jugo ou de outro. Ou está debaixo do jugo do pecado, ou está debaixo do jugo de Jesus. Não tem outro jugo, não tem um terceiro aí não, meio de campo, não tem não. Ou está debaixo do jugo do mundo, que é o jugo do pecado, ou você está debaixo do jugo de Jesus. Jesus está dizendo, eu quero trocar o jugo da sua vida. Você tem uma canga, um jugo, que controlava a tua vida no mundo e no pecado. Agora eu quero remover esse jugo aí e colocar o meu. O meu é leve, o meu é suave. Ainda significa que é um jugo, mas é mais leve, mais suave, vai descansar você, vai aliviar a tua alma. E aqui, nesse estudo, nós vamos chamar a alma de mente. Mente. Certo? O maior campo de batalha que existe é o da mente. É aqui. Nossa cabeça é a mente, são os pensamentos. Os pensamentos, as emoções e a vontade. É o que eu quero, o que eu penso e o que eu sinto. E eu
quero, penso e sinto aqui. O meu corpo pode sentir a sensação, mas quem está controlando o meu corpo é a cabeça. Estão entendendo? É a mente, é a alma. Pensamentos, emoções e vontade. O campo de batalha é aqui. Satanás não está preocupado com o corpo da pessoa em primeiro lugar. As trevas não estão preocupadas com o corpo da pessoa em primeiro lugar. Eles querem controlar a mente. Uma vez a mente influenciada, ele controla toda a vida da pessoa, o corpo e tudo mais, inclusive o destino eterno, porque morre sem Cristo. Se nós tomarmos 2 Coríntios no capítulo 4, aí esse é o segundo texto, só vamos ver esses dois textos. 2 Coríntios 4 vai dizer o quê? Versículo 3 vai dizer: se o nosso evangelho, segundo aos Coríntios no capítulo 4, no versículo 3 vai dizer assim: se o nosso evangelho está encoberto, é nos que se perdem que está encoberto, certo? Porque as pessoas que se perdem, quem são os que se perdem? São os que não encontraram Jesus. Quem são os que se perdem? São os não cristãos. Quem são os que se perdem? Aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Paulo está dizendo, se o nosso evangelho está oculto, ninguém está vendo, quem não está vendo, quem não está entendendo, são as pessoas que se perdem. Mas o que acontece com elas? Versículo 4, no qual o Deus deste mundo, ou deste século, fez o quê? Cegou o entendimento de quem? Daqueles que não creem. Cegou o entendimento dos incrédulos ou dos descrentes, para que a luz do evangelho não chegue a eles. Gente, na nossa vida era assim também, a gente estava cego. A gente estava cego no olho? Não, a gente estava cego na mente. A ação do inimigo neste mundo e nessa vida é uma ação real, é de impedir que a mente da pessoa acesse o conhecimento de Deus. Grave, aconteceu com a gente antes de Cristo. Quem veio do mundo, como alguns de nós aqui veio, que viveu a vida normal, fazendo tudo que estava fazendo no dia a dia lá, a gente sentia que a gente estava sem Deus? A gente sentia que a gente estava pecando contra Deus? Você pensava que o senhor pensava que o senhor estava ofendendo a Deus? O senhor pensava que o senhor estava errado contra Deus? Claro que não. Ele cegava a gente pensava que estava com Deus. Olha que interessante. Se a gente estava com Deus, por que a gente precisava de Jesus? Precisava se converter para quê? Estava com Deus? Mas olha, nos quais estas pessoas que o evangelho não chega, a mensagem de Jesus Cristo, a conversão, o arrependimento dos pecados, não chega na mente dessas pessoas, porque há uma ação das trevas para impedir a pessoa de enxergar. Eu ainda tenho outro trabalho que o Satanás ainda está mantendo os quase crentes sem entender a verdade, para eu não chamar pseudo-cristãos. Aqui, pensam que são. É um trabalho da mente também. Então, o trabalho de Satanás não é apenas impedir que o evangelho chegue na mente das pessoas. Na minha ótica, o trabalho do inimigo é também fazer com que aqueles que um dia foram alcançados não entendam que precisam dar passos na direção de Deus todos os dias. Continuar se convertendo, se santificando, mudando a vida, cultuando a Deus, adorando ao Senhor e cumprindo os mandamentos de Deus, os mandamentos da nova aliança. Então, isso ele às vezes se batizou e se afastou. E está bebendo, está fumando, está fazendo não sei o que, está vivendo a vida e pensando que tem Jesus. E não fazendo a autoanálise para dizer assim: se eu morrer agora, para onde eu vou?
Eu estou com Cristo mesmo? Meu lugarzinho no céu está garantido mesmo? O inimigo também está trabalhando para afastar as pessoas disso. Olha, aí eu digo, a intercessão de uma igreja, o povo da oração de uma igreja, também tem que se preocupar em orar, não só por os que não são salvos, não apenas para que eles se convertam, não apenas para abençoar e proteger a nossa igreja das outras vozes do maligno, mas também os que oram na igreja também precisam pensar em que os que estão imaginando-se, pensando que são crentes, para que verdadeiramente se convertam ao Senhor ou continuem sua vida de conversão. É Tiago que fala isso. Tiago diz assim: se você converter um irmão desviado, você trouxe ele de volta, você arrebatou ele do fogo. Que fogo? Que fogo é esse? Já dá para imaginar que fogo é, né? É um fogo que não é de Deus, é juízo, condenação eterna. Você trouxe ele de volta. Então nós também temos que orar pelos desviados. Então, essas pessoas não estão imaginando que estão ofendendo a Deus. Um desviado, gente, um desviado desse, que não volta para o mundo totalmente, no sentido de que ele não blasfema, que ele não vai para nenhuma religião, que não vai para um candomblé, que não vai para um catolicismo. Um desviado que fica ainda pensando em Deus, de vez em quando escuta uma pregação, escuta um WhatsAppzinho que manda uma mensagem bíblica, mas que não vai na igreja e não quer saber de compromisso. Esses são os mais complicados. Esses são os mais complicados. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Agora, onde está localizada a ação deste Deus desse século? No entendimento. Por isso, o campo de batalha é a mente. Às vezes, nós fazemos orações assim: Senhor, salva fulano, protege e guarda. Às vezes, eu também tenho que testar isso para saber até onde isso funciona, entende? Porque eu não sei até onde isso funciona. Acredito que será um bom teste para mim. Será que se a gente trabalhar, Senhor, toda cegueira na mente, no entendimento de fulano, com o nome, dizendo o nome da pessoa, né? Nosso querido, cessa agora, seja destruído, eliminado agora, todo impedimento para que o evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, chegue na mente dele, seja eliminado agora, que a mente dele se abra pela influência do teu Espírito, que convence o homem do pecado. Convencer é um ato da mente. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Será que se a gente orar e interceder pela mente das pessoas, será que a gente não vai ter mais resultados? Claro que se a gente orar hoje, significa que amanhã de manhã vai resolver. Mas talvez a gente que já orou 10 anos e não viu resultado pela conversão de uma pessoa, será que se a gente trocar a oração e orar pela mente dela, para que o inimigo que controla e que cega a mente dela pare de cegar a mente dela, será que a gente não vai conseguir mais resultados? Talvez o caminho seja esse. Talvez o caminho seja esse. Talvez o caminho seja esse. Porque o campo de batalha é a mente. Nós não estamos simplesmente lutando contra a pessoa ou contra o comportamento dele. Nós não estamos lidando com o comportamento da pessoa. A pessoa pode escolher se comportar do jeito que quer. É a mente que escolhe o comportamento. É a mente quem escolhe o comportamento. A mente vai escolher o comportamento de acordo com o quê? A mente escolhe o comportamento de acordo com o que aprendeu, de acordo com sua cultura e de acordo com a influência que recebe. Essa é novinha, acabou de sair. A mente escolhe, olha que interessante, por meio daquilo que aprendeu, por meio da cultura e por meio daquilo, da influência que recebe. São essas três áreas. A cultura de onde ele veio, onde ele está, né? Aquilo que ele aprendeu na sua vida, sua família, a sua casa é um formador de pensamento.
O ambiente onde ele circula é o formador de pensamento, a cultura na qual ele está inserido, o país, a cidade, o bairro, ou até mesmo o estado onde ele está. Jesus disse o que? A gente conhece de cor e salteado, né? Antes disso, a mente aprisionada por este poder, que a gente viu, né? Porque Satanás ou as trevas, o príncipe desse mundo é o diabo. Satanás operando no entendimento para que o evangelho não ilumine a minha mente, ele utiliza de uma força mental. Ele se transforma nesse caso numa força mental. É traduzido como uma força mental. Esse poder mental, né, ele só pode ser liberto pelo conhecimento da verdade. Só há uma maneira da luz do evangelho brilhar em nossos corações. Só se romper essa barreira pelo conhecimento da verdade. João 8,32, né? E conhecereis a verdade. Mas esse é só um versículo. O 36, não, 8,32. O 36 diz o quê? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem que associar os dois, porque está na mesma frase que Jesus está falando. Conhecereis a verdade o libertará. Quem é a verdade? Aí ele vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus ainda diz assim, se. Porque é possível que o Filho não te liberte ou que você não recebeu essa libertação. É possível que você não tenha se aberto, a pessoa não tenha se aberto à libertação. Então é se, porque é uma possibilidade. Não é um fato. Só é um fato quando a pessoa diz, eu recebo, eu quero. Muitas pessoas estão circulando o evangelho ao redor da igreja. A gente vai na nossa casa, é parente isso, ó, vamos na igreja, está falando de Jesus, tem a pregação aqui, ó, a pregação que o bispo fez, estou mandando para você o áudio que o bispo fez, etc e tal, ou de um pastor, ou uma música evangélica, não sei o que, a pessoa recebe, mas ele só está ao redor. Ele não está na fonte, ele não está acessando o conhecimento, ele só está ao redor, entende? Ele não está vivendo aquilo que você mandou para ele, ele não está se alimentando espiritualmente daquilo que você mandou para ele. Parece, você até pensa que ó, eu estou evangelizando, verdade, você pode até estar evangelizando, mas a pessoa não está se alimentando, não está acessando, não está entendendo, se brincar não está nem vendo direito, nem pensou, nem leu direito no que você mandou. Ele passou a amar, minha avó mandou, minha tia mandou, minha irmã mandou, meu irmão mandou isso aqui, é porque ele é crente. Mas é só isso? É porque vai na igreja deles gostam de fazer isso aí. Está ao redor. Está ao redor. Vai na sua casa, deixa os seus netos, faz uma festa, faz churrasco, faz não sei o que, aí você fala assim, vamos na igreja comigo? Ah, hoje não vou não. Ué, está ao redor do evangelho, está ao redor da verdade, está ao redor de uma pessoa cristã, mas não está assumindo a verdade. Entende? Isso é seríssimo, não é uma coisa séria. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a verdade vos libertará. Se o Filho te libertar, você vai ser livre de verdade, mas se você não for liberto pelo Filho, nem liberto você é. Você está imaginando ser liberto, mas não é liberto, e aí, de novo, é aquela turma de crente que, pseudo, né, imaginário, pensa que está liberto, e ainda está vivendo uma vida desregrada. Não nega-se a si mesmo. Vamos pensar na questão do negar-se a si mesmo, minha própria vontade, meu próprio desejo, meus próprios anseios, meu próprio comportamento. Negar-se a si mesmo. Eu não nego a mim mesmo, não. Eu dou vazão a tudo. Que vier para mim tá bom. Não, eu estou indo conforme o movimento. Não é mesmo? Você está erradíssimo. Porque um cristão verdadeiro, alguém que foi liberto por Cristo, não é assim. Alguém que realmente Cristo libertou, não é que vive a pior vida do mundo, vive a melhor vida do mundo. Mas a melhor vida do mundo é uma vida de responsabilidade e de limites. Porque nós mesmos nos impomos. Gente, eu posso sair aqui agora, entrar numa loja e roubar, se eu quiser.
Se eu fizer a escolha, eu posso sair agora e ir na zona, me prostituir, e depois vir dormir na minha cama, como se nada tivesse acontecido comigo. Eu posso escolher. Mas por que eu não faço? Ah, porque eu sou bonzinho? Ah, porque eu sou lindo? Ah, porque eu sou um homem santo de Deus? Não necessariamente. É porque a minha vida com Cristo tem limites. Eu não estou dando vazão à minha natureza. Eu não estou abrindo a torneira. A minha vida espiritual, gente, é a mesma coisa. Eu posso fazer. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. Pergunto para você, defina todas. Todas, qualquer coisa, inclusive fumar e beber. Inclusive fumar e beber, usar narguilé, ir para festa, balada, fazer o que eu quero. Todas as coisas me são lícitas. Mas depois ele diz o quê? Mas nem todas as coisas convém. Aí ele faz a mesma repetição, alguns versículos depois: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então tem um limite. O que é que Paulo está dizendo? Eu coloco limites em mim, porque agora eu tenho Cristo. Eu posso, mas não devo. Eu posso, mas não faço. Então eu vivo a melhor vida, porque a melhor vida, a vida de... Qual é a grande prova de que uma pessoa é liberta com Cristo? Eu posso fazer, mas não quero. Isso demonstra o poder de uma decisão gigantesca dentro de mim. Posso fazer, mas não vou. Não é, por quê? Porque não quero. Mas todo mundo faz. Ainda bem que você disse isso. Todo mundo, não sou eu. Eu não sou todo mundo. Eu sou um liberto com Cristo. Eu posso, mas não devo. Eu posso. Ai, você não tem desejo? De vez em quando até quero, mas não vou. Eu não esqueci que eu bebi, eu não esqueci que eu fumei, eu não esqueci que eu adulterei, eu não esqueci que eu me prostituí, eu não esqueci. A minha mente não foi apagada. Nunca. Não apaga, eu vou lembrar, mas aí agora eu não vou fazer por quê? Porque eu não quero. Nunca. Porque há agora em mim uma força maior que está em nós. Agora eu tenho uma força que diz não. É isso que os nossos ainda não entenderam. Ah, porque não foram ensinados? Talvez porque foram enganados pelo inimigo. No momento, gente, eu vou encerrar. Qual é o momento que normalmente o inimigo usa para enganar a gente no nosso comportamento? Um problema grave, uma emoção forte, o luto, a morte do pai. Ah, que depois que o pai morreu, olha, vamos dizer assim, o pastor foi muito mal pastor daquela pessoa. Ele ficou muito chateado porque o pastor não tratou ele como deveria tratar, como uma ovelha. Alguma coisa aconteceu que atacou a emoção da pessoa naquele momento e enganou ele. E aí ele desvia, ele vai para outro comportamento. Às vezes ele até esquece com o tempo. Você perguntar o que aconteceu, rapaz, nem sei, sabe? Foi uma discussão, foi uma crise, foi um luto, foi um problema, foi um término. Entende? Então é sempre uma emoção forte. É sempre um desentendimento, é sempre uma decepção. É sempre um luto, é emocional, é sempre um ataque na emoção, é sempre um ataque na emoção, é sempre uma decepção, é sempre uma crise, é sempre um luto. É assim que o inimigo tem ferido as pessoas, gente, desde criança, e ele não brinca, desde criança, é gente de confiança abusando das crianças, emocional. Atinge o físico, mas a criança nunca mais tem confiança, a criança tem medo de gente adulta, a criança vai crescer com medo, a criança vai crescer sempre isolada da sociedade e, se brincar, vira um criminoso sem sentimento nenhum, porque aquele que devia cuidar dele e ter sentimento por ele, abusou dele quando ele era criança. E ele cresce com isso, ele mata sem sentir. O inimigo sabe o que fazer. Aí eu pergunto para vocês,
Dá para brincar de ser igreja? Dá para brincar de ser crente? Viver de festinha? De oba-oba? Não estou falando das nossas festas, não, das festas. Mas eu falo assim, dá para viver de... não, só de falar coisa boa. É só coisa positiva. É só coisa maravilhosa. Deus é bom, Deus é amor. Vem aqui, todos. Aceitamos todos. Inclusive, todo mundo é maravilhoso. Jesus é tão bom, né? É isso mesmo. Então a gente está vendo hoje a quantidade de igrejas desviadas, sexualmente comprometidas. Começa a ressignificar e interpretar os textos bíblicos do jeito que eles querem. Paulo já tinha dito isso. Haverá tempo. Paulo disse isso em Timóteo. Haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. A doutrina sã, o que é sã? Verdadeira. Não, o que é sã? Sadia, saudável. Não suportarão a doutrina saudável, antes ajuntarão para si mestres segundo o comichão nos ouvidos, o desejo que eles querem ouvir. Desviando-se da verdade, Paulo diz, dando ouvido a fábulas, proibindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou entre pessoas do sexo oposto, casamento hétero, a família. Está tudo escrito, gente. Tem 2000 anos que esse troço está escrito. Aí o que é que a gente faz? A gente luta contra a nossa natureza. Gente, nós estamos num mundo em que sempre, encerro com isso, nós estamos num mundo em que os desejos sexuais, o pecado, a violência, o mal, tudo é bem pecado, não tem nem mais nem menor, não existe isso. Não, porque está numa classe de pecado. Não, negativo, pecado é pecado. Pecado é transgressão da vontade de Deus. Você pecou contra a vontade de Deus, é um pecado, não importa qual seja. Os pecados, a nossa vontade, a gente que nasceu aqui nesse mundo, desde criança a gente faz coisa errada. Sempre. Agora eu estou na igreja, não tenho esses sentimentos. O que tem a ver uma coisa com a outra? Você se converteu, teu espírito, teu espírito foi transformado numa nova criatura, mas tua alma e teu corpo continuou o mesmo. As suas vontades, se você não for convertendo elas pelo poder de Deus, não for porque você, vamos lá, a vontade não se converte, os pensamentos não se convertem, olha que interessante, as emoções não se convertem, olha que interessante, pensamentos, emoções e vontades são crucificadas. Se você não, por isso que Paulo diz, crucificai a vossa carne. O que é a carne? Já expliquei aqui, é a alma, os sentimentos, os pensamentos operando por meio do corpo. Se você não crucifica a tua carne, você vai viver pecando na igreja, tomando ceia todo domingo, sem problema nenhum, não vai sentir nada. Por quê? Porque você não crucificou a sua carne, você não negou a si mesmo. Então veja que o que a gente faz com a alma da gente não é conversão, não é adoração, não é louvor. A nova aliança tem a regra, a alma é negar-se a si mesmo, crucificar a carne, mortificar o pecado. Por que tem essas expressões no Novo Testamento? Porque a gente atua de maneira diferente. Entende? Agora eu tenho Jesus, tudo novo. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. No momento que você aceitou Jesus, tudo que era velho, teu pecado, teu passado foi perdoado, ficou novo mesmo. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, que está andando com Ele, não significa que você não tem que fazer nada. Aí Paulo vai dizer, depois de Cristo, Paulo vai dizer, mortifique a carne, né? Jesus diz, negue-se a si mesmo. Por quê? Depois que eu tenho Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo? Claro, depois que eu tenho Jesus, eu tenho que crucificar a minha carne. Depois que eu tenho Jesus, eu tenho que mortificar o pecado em mim? Sim, porque o pecado está em você. A força do pecado foi destruída pelo poder do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, mas o pecado ainda está aí. Ele precisa ser
crucificado. E o pecado, a gente já sabe, opera por meio dos pensamentos. Gente, Efésios 2. Vamos encerrar com esse texto. O que é que Efésios, no capítulo 2, vai dizer? Deixa eu abrir aqui, eu estou em Coríntios. Efésios, no capítulo 2, logo nos primeiros versículos do capítulo 2. Abra aí, lê aí para mim. Ele lhes deu vida, lê aí, ele vos vivificou, lê aí. Estando vós mortos, ele lhes deu vida. Sim. Quando vocês estavam mortos. Sim. Em suas transgressões e pecados. Agora olha que interessante, fazendo o quê? Como, olha, escute, sempre lê o texto fazendo pergunta ao texto. Quando eu leio esse texto, olha, eu estava morto em minhas transgressões e meus pecados. Como? Aí o texto diz: nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso desse mundo, e segundo o príncipe das potestades do ar, que mais? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, que mais? Entre eles nós estávamos fazendo o quê? Fazendo o que no passado? As inclinações da nossa carne. Repete, segundo? As inclinações. Segundo as inclinações. Mas não é só isso, ele ainda diz, que mais? Aí ó, você pergunta, o que significa segundo as inclinações da minha carne? O próprio texto responde: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê, aquele que não crê, está debaixo da ira. Deixe-me dizer uma coisa: Deus amou a todos, Jesus Cristo morreu por todos, mas agora só é amado de Deus, só é salvo quem entrega a vida a Jesus. Quem não entrega a vida a Jesus agora é filho da ira ainda. Nós temos dois tipos de pessoas nesse mundo: os filhos da ira e os filhos de Deus. Eu te pergunto de novo, é sério ou não é sério ser cristão e servir a Deus? Dá para brincar da gente simplesmente achar que a pessoa, não, é uma boa pessoa, ele é mais crente do que os crentes. Olha, só falta vir na igreja, mas ele vem? Não. Então ele é o quê? Filho da ira. Ainda sobre ele está a operação do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, esse que cegou o entendimento dos incrédulos, nos quais, Paulo diz, nos quais nós também andávamos. É grave ou não é? O campo de batalha, ó, e dá trabalho mesmo a conversão. É por isso, gente, que nós como igreja, cada um de nós aqui, todos nós aqui, independente do tamanho da nossa igreja, do culto de domingo, não importa, cada um de nós aqui, cada um que escuta esse tipo de mensagem é responsável por transferir uma mensagem de verdade, é responsável por interceder de verdade. Ó, é sua mente, o problema está na sua cabeça. Porque cada cabeça é seu guia, cada cabeça é um mundo, é verdade, mas o mundo que está operando aí não é o de Deus. Vocês estão entendendo como é grave? E aí você também acaba se autoconhecendo. Alguém me fez uma pergunta, acho que semana, falou assim: vem cá, o pensamento que você tem é seu ou é de quem? É assim. É verdade. Qual é a fonte desse pensamento? A origem dele está onde? Quem me ensinou isso? Onde eu aprendi isso? Onde eu li isso? Entende? Foi minha família que me ensinou isso? Foi alguém que não serve a Deus que me falou isso? De onde veio esse pensamento? Entende? Às vezes, é claro, gente, é cansativo filtrar. Filipenses 4:8 diz o quê?
Eu ia encerrar com esse que eu acabei de ler, mas vamos com Efésios, né? Mas vamos encerrar com Filipenses 4:8. O que diz Filipenses 4:8? É cansativo filtrar, mas depois que você acostuma a vir um hábito, é como beber água. Hábito de beber água, hábito de ir ao banheiro, hábito de tomar banho, hábito de tomar o remédio, hábito de se alimentar. A pessoa não cansa por fazer isso. É normal. Da mesma forma, vai chegar um momento em que filtrar sua mente vai virar um hábito e não vai ter mais cansaço. Mas no início é pesado. Filipenses 4:8 diz o quê? Para encerrar. Finalmente, ó, ele vai dizer assim: depois já falei um monte de coisa, vou acabar aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Vamos lá, devagarzinho. Tudo que é verdadeiro, número 1. Se é verdadeiro, gente, mentira não entra. Então eu tenho que filtrar. Vem cá, isso é verdade ou não é? Aqui não está falando de Bíblia, não está falando de Evangelho, não está falando de só coisas cristãs, não. Tudo, o que tem, tudo que você pensa, tudo. Então qualquer coisa, uma música, qualquer que seja, verdadeira, que mais? Tudo que é respeitável. Respeitável, tem respeito? Dá para isso é uma coisa respeitável? Respeitável só os mais velhos que entendem, né? Olha, pessoa muito respeitosa, viu? Uma pessoa assim muito decente, muito respeitosa, né? Educada, o que a gente diz isso? Respeitável, o que mais? Tudo que é justo. Tudo que é justo. Ó, então, ou seja, aquilo que não é justo, mandar o X embora não é justo. Então não é justo, eu não tenho que aceitar. Prender uma pessoa sem julgamento não é justo, eu não tenho que aceitar. A pessoa dizer que nós estamos devendo, se a gente está devendo, não é justo, eu não tenho que aceitar. Está entendendo? Está entendendo sim ou não? O que mais justo? Tudo que é puro. Tudo que é puro. Gente, puro aí pegou pesado, né? Puro, o que é puro? É puro. Puro é que não é pecaminoso, puro é que não é, entendeu? Isso não é puro, então a pessoa tem que ouvir. O cristão tem que ouvir? Não, porque todo mundo escuta. Porque tem um irmão da igreja que gosta. O que eu tenho a ver? Eu não aceito. Que é puro, vamos encerrar, senão encerra, vai dar nota. Tudo que é amável. Tudo que é amável, gente, e aqui, amável é interessante. É tudo que você pode amar e dizer assim, não, isso aí realmente tem amor. É uma coisa bonita de se ver, é amoroso, no sentido de que é lindo e que você pode dizer assim, não, eu gosto disso aqui. Dá para gostar, dá para amar, tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Tudo que é de boa fama. O negócio de boa fama é interessante. O que é uma coisa de boa fama? Essa pessoa tem boa... O povo do interior sabe assim, olha, não se mistura com fulana não, porque isso tem uma má fama. Todo mundo fala. O interior é assim, isso tem uma má fama. O que é isso? Todo mundo fala mal dela. Boa fama é quando não se pode falar mal da pessoa. Boa fama, depois de boa fama, se alguma virtude, se há alguma virtude aqui é interessante. Virtudes são pontos cardeais elevados, como antigamente se falava assim. O que é uma virtude? São sentimentos elevados. O que é uma virtude? É uma pureza elevada, uma santidade elevada. É tudo que é belo, tudo que é elevado, tudo que é alto, tudo que é grande, no bom sentido de bom. Virtude é quando, por exemplo, fala assim, você é uma pessoa altruísta, sempre faz o bem pelos outros, nunca fez o mal a ninguém. Isso é uma virtude, entende? Virtude é sempre elementos elevados que transforma a pessoa no mais excelente de todos. Ele diz, se o que você está fazendo, vivendo, tem virtude, e não apenas isso, ele encerra dizendo, se há alguma virtude e se há algum louvor, é isso? Se algum louvor existe. E se algum louvor existe, esse é o pior, eu acho. Por que esse é o pior? É porque você tem que fazer essa pergunta, isso aqui está louvando a Deus, está exaltando a Deus? Deus está sendo exaltado com isso aqui? Aí Paulo fecha dizendo assim, escutou tudo que ele acabou de falar? Se essas coisas passarem nesse filtro, se o que você escuta, se o que você pensa, se o que você faz, se o que você assiste, passa nessa peneira aqui,
Sejam estas coisas que ocupem a tua mente. Ou seja, pode pensar nelas, assistir, vivenciar, se ocupe delas. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, pode usá-las. Utilize. Vou encerrar aqui para a gente orar.